Muito bem, vamos para o problema do venturímetro. Nós temos um venturímetro inclinado, aqui, está instalado em um tubo de água de 20 centímetros de diâmetro. Olha lá, a tubulação possui 20 centímetros de diâmetro, o escoamento está vindo aqui da esquerda para a direita nesse venturímetro inclinado, tem aqui uma diminuição da seção, vai de 20 para 10 centímetros a seção. Esse é o venturímetro. O diâmetro da garganta é de 10 centímetros. A água escoa para cima. Para o manômetro apresentando uma leitura de 25 centímetros de mercúrio, qual é a vazão? A densidade do mercúrio é de 13,6. Ou seja, esse é um equipamento típico para medir vazão mesmo, né? Você tem uma seção maior, você artificialmente reduz o tamanho da seção, nesse caso de 20 para 10 centímetros, e instala um manômetro. O manômetro, nesse caso, o fluido preto aqui, manométrico, é o mercúrio, e possui uma densidade de 13,6. E aí, a partir da leitura do manômetro, aqui no caso 25 centímetros, você consegue medir a vazão, dizer qual é a vazão que está passando. Então, a primeira coisa que nós precisamos escolher é 2 pontos, né? Nós vamos escolher um ponto antes, digamos, dessa garganta, dessa diminuição da seção, esse ponto A aqui, bem onde nós temos aqui a medição do manômetro. E o segundo ponto na garganta, em T. Então, nós temos a equação de Bernoulli, nós temos a equação da continuidade e nós temos a lei de Stephen. E essas 3 nós vamos usar para resolver o problema. Então, vamos começar com a lei de Bernoulli. A pressão em A, dividido pelo peso específico da água, o water aqui, mais ZA mais V ao quadrado sobre 2G, é igual à pressão em T, mais ZT, mais a carga cinética em T. Quer dizer, nós estamos pegando entre os pontos A e T. Se nós considerarmos que o A seja o nosso ponto de referência, né, aqui, ó, A é o nosso ponto de referência, então T está Y acima de A. Y acima de A. A seria o nosso zero, então, a nossa linha de referência. Então, daí vem que PA sobre gama mais zero, ZA é zero, VA ao quadrado sobre 2G é igual a PT dividido pelo peso específico da água, mais Y, ZT é Y, mais VT ao quadrado sobre 2G. Ora, aqui nós vamos isolar a diferença de pressão. Né? A diferença de pressão nós podemos saber como? Através da lei de Stephen. Lembra que nós vimos lá no início? Segunda aula, lei de Stephen. Onde a pressão em A mais aquilo que desce, você vai somando, né? Então, você vai descer até aqui. Então, a pressão em A mais essa descida toda aqui. Essa descida toda aí é o quê? É H menos Y. Aí nós estamos no ponto A. Então, nós vamos até aqui, nesse ponto aqui, que seria H menos Y. Então, nós teríamos aqui e somaríamos esse 25 centímetros. Daí, nós teríamos nesse ponto aqui, e agora nós iríamos subir de novo. Então, é menos, né? Aqui, quando sobe, é mais. Aí, depois, quando nós subimos, é menos. Essa parte aqui, que tem mercúrio. E menos de novo, esse H aqui, até chegar no ponto T. Então, é isso que nós temos aqui, ó. PA sobre gama, mais aquilo que nós vamos descer, que é o quê? H menos Y, vocês viram na figura. Nós vamos descer do ponto A até aqui, e do ponto A até essa linha do mercúrio, é H menos o Y. E depois nós vamos descer mais 0,25.
que é o que nós temos aqui, H menos Y mais 0,25. Daí nós vamos subir. Subir de quanto? Bem, nós vamos subir 0,25 no mercúrio. Por isso multiplicado por 13,6 menos H. Menos essa parte aqui, ó, H. Isso é igual a pressão em T. Tá? E note que isso aqui foi escrito levemente diferente do que nós fizemos em sala de aula, simplesmente porque já está dividido aqui pelo peso específico. Tá? Só por causa disso, pelo peso específico da água. Mas é a mesma expressão, e é até bom que esteja escrito diferente, porque vocês têm que aprender a rapidamente olhar para uma equação e ver que ela está escrito um pouco diferente e reconhecer que é a mesma. Isso aqui é a lei de Stephen. Tá? Lei de Stephen. Então, daí, nós conhecemos agora a diferença de pressão, né? Pressão A menos pressão T. Que seria, então, Y mais 0,25 vezes 13,6. Olha, o H corta, né? H corta. Menos 0,25. Então, essa expressão obtida a partir da lei de Stephen, nós podemos agora substituir na lei de Bernoulli, onde nós temos o mesmo, né? Olha aqui, ó, PA sobre gama menos PT sobre gama. Nós temos a mesma coisa. Então, é lá que nós vamos substituir essa parte aqui, ó, Y mais 0,25 vezes 13,6 menos 0,25. E daí, então, nós ficamos que a velocidade T menos a velocidade A elevado ao quadrado, dividido por 2G, é igual a 0,25 vezes 13,6 menos 0,25. Note que, então, nós isolamos essa diferença de velocidade aqui. E é uma incógnita, né? Que é incógnita. Nós queremos descobrir a vazão. A vazão está onde? Está dentro da velocidade. Tá? Então, essa diferença de velocidade aqui, né, ao quadrado, dividido por 2G, é igual a 3,15. 3,15. Mas nós não estamos interessados na velocidade. Queremos a vazão. Olha, nós temos duas incógnitas aqui. Duas incógnitas. Velocidade em T e velocidade A, que não são iguais, porque a seção é diferente, uma de 20 centímetros, outra de 10. Ora, mas nós temos a lei da continuidade. A continuidade diz que a área em A vezes a velocidade em A é igual a área em T vezes a velocidade em T. Qual que é a área em A? É π sobre 4 vezes d ao quadrado, que é 20 centímetros, 0,2 ao quadrado, vezes a velocidade A. Qual que é a área em T? É a mesma coisa, π sobre 4 vezes 10 centímetros ao quadrado, transformado aqui para metro. Então, nós sabemos que a velocidade em A vai ser 1/4 da velocidade em T. Isso faz sentido, né? A velocidade em T tem que ser maior que a velocidade em A. A seção reduziu, a velocidade em T é a maior. Então, agora, o que nós estamos fazendo com o uso da continuidade? Nós temos uma relação entre a velocidade A e T e vamos ficar só com uma incógnita. Lembra aqui, ó, nós tínhamos duas incógnitas. Agora nós vamos ficar só com uma incógnita, porque nós vamos substituir um desses aqui. Né? Então, vamos ficar só com VT. VT ao quadrado sobre 2G, que é multiplicado por 1 menos 1,16, porque nós já isolamos ali, ó. Né? Então, onde tinha VA, nós jogamos 1/4 de VT, onde tinha VA, 1/4 de VT. Como está ao quadrado, fica 1 sobre 16. Isolando já o VT ao quadrado sobre 2G, fica 1 menos 1 sobre 16, igual a 3,15. 3,15 é o que nós tínhamos encontrado aqui do lado direito, 3,15. Então, a velocidade na garganta ali fica 2G vezes 3,15 vezes 16, dividido por 15, que dá 8,12 metros por segundo. Como nós não estamos interessados na velocidade, mas na vazão, então a vazão é igual a área T vezes a velocidade T. A velocidade T nós acabamos de descobrir. A área é πd ao quadrado sobre 4. Π vezes 10 centímetros ao quadrado, dividido por 4, transformado para metros aqui, né?
vezes a velocidade 8,12, que dá uma vazão de 0,064 metros cúbicos por segundo. Note que essa vazão, ela praticamente ela só depende de nós medirmos, fazermos a leitura do manômetro, ó, porque tudo depende só desse 0,25 aqui, ó. Esse 0,25, que é a leitura que foi feita no manômetro, 25 centímetros. Não depende mais nada, ó, não depende de H, não depende de Y, não depende de mais nada. Tudo que nós precisamos conhecer é essa leitura aqui de 0,25 e, obviamente, o peso específico do fluido manométrico, mas ele nós colocamos lá, o mercúrio fomos nós que colocamos lá. E, então, nós conhecemos. Então, tudo que nós precisamos conhecer aqui é fazer essa leitura aqui de 0,25, conhecer o fluido manométrico e, obviamente, assim, o tamanho do tubo, né? Os diâmetros aqui. O diâmetro do tubo. Mas nós construímos o tubo, então nós conhecemos isso também. Por isso, esse é um equipamento muito simples, né? Você instala o manômetro lá, reduz a seção da tubulação, instala o manômetro lá e faz a leitura. E a partir daí você tem a vazão passando no tubo. Tudo de bom para vocês.